Eu já li vários comentários da seguinte espécie debaixo dos meus vídeos. Estou completando o ensino médio e não sei o que fazer da vida. Acabei de terminar o ensino médio e não sei qual curso universitário quero cursar. Eu acredito que essa é uma das grandes questões dos jovens hoje. Ou talvez a mais frequente de todas, porque é difícil saber o que nós queremos. Comigo também foi assim, quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Nós nos deparamos com um monte de possibilidades, com um mundo que não tem referências, um mundo decadente que está em queda livre, onde o que importa é apenas o ter e não o ser, a busca por prazeres banais, a promiscuidade, a imoralidade. Então o jovem ele fica perdido no meio disso tudo, porque as referências que são passadas hoje são erradas. Qual é a principal referência de hoje? O cara tem que se dar bem na vida. O cara tem que ganhar bastante dinheiro. Tem que ser alguém de sucesso, tá? Tudo bem. Nós precisamos alcançar bons resultados materiais, ou ao menos razoáveis, porque do contrário nós não sobrevivemos. Vivemos num mundo materialista, onde precisamos de bens materiais para podermos sobreviver. Isso é um fato. Mas estamos vivendo numa época completamente desequilibrada, onde o que conta é o sucesso material, mas não o bem-estar pessoal, o bem-estar espiritual. Precisa existir um equilíbrio. Ao escolher uma profissão, o ser humano precisa escolher uma que se afine com as suas qualidades interiores, com o seu perfil, com o seu jeito de ser, com o seu dom, com a sua vocação, porque cada ser humano nasceu para fazer alguma coisa, é algo que está dentro dele. Só que ele precisa se conhecer. O problema é que vivemos num mundo que desvia a atenção do ser humano, dele próprio. Vive direcionando a sua atenção para alguma coisa. Isso desde a infância. As crianças vão sendo desviadas de si mesmas. Então não se observam, não se conhecem, daí chega a adolescência e é a mesma coisa, depois por fim chega o início da idade adulta e o sujeito não se conhece. Então fica realmente difícil escolher a profissão correta para si, quando o ser humano não se conhece. E o autoconhecimento ele é desestimulado nos dias atuais, porque as pessoas dizem, larga a mão disso, vá fazer algo mais importante, alguma coisa que dê resultados em sua vida. Por resultados, as pessoas entendem o quê? Apenas dinheiro, porque o autoconhecimento ele não resulta em dinheiro, ele resulta em bem-estar pessoal, em equilíbrio, em harmonia. Só que o ser humano precisa disso para obter os resultados materiais de forma equilibrada depois. Se ele não tiver o mínimo de ordenamento dentro de si, de ordem, de conhecimento, de harmonia, ele também não vai conseguir se mover corretamente nessa vida. Então está tudo ao contrário hoje em dia. O problema é que vivemos num tempo materialista, onde a verdadeira espiritualidade não é valorizada, onde o autoconhecimento não é buscado, o ser humano não se descobre, ele não tem referências, ele não sabe quem ele é e, por fim, ele não sabe o que ele quer. Para nós sabermos o que nós queremos, nós precisamos minimamente saber quem nós somos. Mas quais são as pessoas que sabem quem elas são? São poucas hoje, porque isso não é estimulado. Então, o ser humano precisa, primeiramente, buscar se descobrir. Ele precisa se observar, olhar para dentro de si mesmo, não apenas para o ambiente externo, porque o último ele é constituído por passatempos hoje. E se a pessoa olha apenas para o ambiente externo, ela vai passar a sua vida toda matando tempo e daí não aprende nada, não consegue se conhecer, não desenvolve as suas faculdades espirituais, notadamente a intuição. A intuição é a nossa bússola nessa vida.
nós precisamos dela para que possamos saber o que nós queremos. É através da intuição que nós descobrimos o que queremos, não é através da nossa mente. A nossa mente, ela vai absorvendo as coisas e chega uma hora que ela está cheia e abarrotada. E daí o indivíduo não consegue mais ouvir o seu íntimo, o seu espírito, a sua intuição, porque a sua mente literalmente acaba soterrando o espírito. E esse é o problema dos dias atuais. Esse excesso de informações, esse excesso de conhecimentos, tudo isso acaba, por fim, afastando o ser humano dele próprio. Não que ele não deva buscar por informações e conhecimentos, mas informações verdadeiras, conhecimentos verdadeiros, e não pode abarrotar a sua mente com isso de forma exagerada, porque isso acaba prejudicando o indivíduo no seu processo de autoconhecimento. É preciso deixar um espaço vago na mente para que o espírito possa, de dentro para fora, imprimir a sua vontade e as suas impressões na mente, para que ela disponha de referências. Esse é um trabalho interior que precisa ser feito de dentro para fora. Então, as crianças, elas deveriam ser instruídas para fazerem isso, desde pequenas, para que depois, na adolescência, o adolescente já soubesse mais ou menos o que ele quer, que ele conseguisse identificar os seus dons, os seus talentos, a sua vocação, para no começo da idade adulta poder escolher de forma consciente o que ele quer. Mas as crianças, elas são soterradas desde a primeira infância. Na adolescência, os adolescentes são desviados já para os vícios, para a promiscuidade, para essa sensualidade doentia. E daí o que acontece? É difícil saber o que se quer no meio de tanta poluição. Os nossos jovens hoje estão poluídos, estão literalmente poluídos e por isso não sabem o que querem. Eu mesmo travei duras batalhas na minha adolescência e no começo da idade adulta para que eu pudesse ser o que eu sou, porque todo o ambiente ao meu entorno estava tentando me moldar de uma determinada forma, para que eu fosse como o ambiente externo, para que eu assumisse esses valores do ambiente externo. Mas eu fui forte, eu me coloquei contra esses valores e decidi ser eu mesmo. Esse é, na verdade, um trabalho difícil, nós nos tornarmos nós mesmos, notadamente quando as pessoas ao nosso entorno querem que nós apenas entremos nesse caminho coletivo, que nos tornemos mais um, porque incomoda aquela pessoa que é diferente. Então, as pessoas em volta dela procuram arrastá-la também para o caminho comum, o caminho da mediocridade. Porque os perdidos, os vendidos, eles se sentem mal diante daqueles que não querem se perder e não querem se vender. Então querem também extraviá-los. Só que o sujeito precisa ser forte diante disso, precisa se impor e mostrar para as outras pessoas o que ele quer e sustentar a sua posição acima de tudo. É preciso sustentá-la, é preciso encarar as pessoas, nós mostrarmos para elas o que somos e o que queremos e o que vamos fazer e sustentar essa posição. Então falta isso para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. O desenvolvimento dessa vida interior. Cada ser humano é alguém único, não existem duas pessoas iguais. Podem até existir pessoas parecidas, mas pelo simples fato de serem parecidas, isso já implica grandes diferenças. Mas nós vivemos numa época onde se busca uma padronização do ser humano. As pessoas vêm se tornando cada vez mais iguais. É como se a sociedade fosse uma grande fábrica e todos os seres humanos saíssem com o mesmo chip, pensando de forma igual, querendo a mesma coisa. Mas não é assim. No fundo do seu coração, cada ser humano
quer algo diferente, ele precisa buscá-lo, ele precisa ser forte para resistir diante dos assédios do mundo, diante dos desestímulos que são lançados por outras pessoas para corromper o indivíduo. Ele precisa ser como uma árvore em meio à tempestade, que cede sim aos ventos, que balança de um lado para o outro, mas que não quebra. O mundo não pode nos quebrar. Os nossos semelhantes não podem nos quebrar. Nós temos que ter uma fluidez. Temos que ser como a água que vai se acomodando de certa forma, que vai percorrendo o seu curso natural. Temos que ser como um rio. Temos que procurar pelo mar, mas nós não podemos estagnar, não podemos nos tornar acomodados, por um lado, e também não promíscuos, porque esses são os dois extremos, o comodismo e a promiscuidade. E tudo isso acaba destruindo a fluidez da vida. Em vez de ser um rio, o ser humano se torna uma poça de água podre, represada em algum canto do rio. Mas o destino do homem é percorrer por esse leito para que ele possa alcançar o mar. Então, por isso que muitos adolescentes e jovens não sabem o que querem fazer da vida, porque são transviados. As crianças são abarrotadas com um monte de coisas inúteis, os adolescentes eles são poluídos com a promiscuidade, com a sensualidade depravada, são incentivados cada vez mais cedo a desenvolverem a sua sexualidade, o que é algo que deve brotar naturalmente dentro do ser humano, são também incentivados a usarem drogas e uma série de porcarias, a ouvirem músicas de péssima qualidade, filmes que são verdadeiros lixos. É claro que isso apenas entope a mente do adolescente com coisas inúteis. Então não sobra espaço para ouvir o espírito, a intuição, porque é o espírito que deve governar a vida do ser humano. A intuição é que deve apontar direções na vida de uma pessoa, porque ela é uma bússola. Quando o ser humano se encontra desperto espiritualmente, ouvindo a sua intuição, ele está em contato com algo maior. Ele não vive apenas para o seu pequeno universo mental, que é influenciado pelo seu entorno, mas vive segundo o espírito que magneticamente está em contato com os mundos espirituais, onde existem outros referenciais. E esses referenciais acabam influenciando aquele que vive intuitivamente, que está desperto. Então, os pais deveriam ensinar isso para os filhos desde pequenos, para que eles se tornassem intuitivos, autossuficientes, livres, originais, criativos, porque a criatividade está na intuição. Uma pessoa intuitiva é uma pessoa criativa e vai saber o que quer fazer da vida. Mas o problema é que hoje essa vida interior ela é matada desde a primeira infância. Estão matando o ser humano dentro dele próprio. O estão roubando de si mesmo, para que ele vire apenas um boneco vazio, sem vida interior, para que possa ser manipulado pelo mercado de consumo, porque as grandes corporações querem apenas vender, para que ele possa ser dominado pelos partidos políticos de esquerda, que querem zumbis, para que o ser humano vire um promíscuo, um decadente, uma pessoa sem originalidade, sem autonomia e sem liberdade interior. Estão castrando o ser humano existencialmente desde pequeno. Por isso que existe hoje toda essa guerra contra a vida interior. Estão a todo instante abduzindo o ser humano de dentro dele mesmo e o conectando com coisas inúteis que não o ajudam em coisa alguma. Então, esse é o problema dos adolescentes e dos jovens hoje. E por isso que eles não sabem o que querem fazer da vida, porque não estão se desenvolvendo naturalmente, de dentro para fora. São tantas coisas inúteis colocadas em suas mentes que por fim ficam perdidos em meio a isso.
Então, esse é o grande problema dos dias atuais. E o conselho que eu daria aí a um adolescente, a um jovem, frente a essa questão, o que fazer da vida, eu diria o seguinte: se observe, procure se conhecer. Não atente tanto para as influências mundanas, para a televisão, para a internet. Ouça o seu próprio íntimo, pratique o silêncio interior, identifique a sua intuição. Somente a partir disso que você vai conseguir trilhar um caminho autêntico, original. Não é seguindo as outras pessoas que você vai ser você mesmo. Você pode até se espelhar em algumas pessoas, mas você não pode imitá-las, porque cada ser humano é único. Não existem dois seres humanos iguais. Cada indivíduo precisa se conhecer de dentro para fora. Precisa reservar determinados momentos para si, para que possa estar em contato com o seu núcleo interior e se conhecer. E quem se conhece, por fim, sabe o que quer fazer da vida. Então, é preciso se afastar um pouco desse excesso de informações, desse excesso de ofertas, desse excesso de prazeres, desse excesso de conhecimentos e voltar o olhar para si mesmo. É preciso se investigar, se descobrir, identificar o que existe dentro de si. Somente deste modo é que nós podemos descobrir o que queremos fazer nessa vida. Do contrário, nós teremos apenas uma mente abarrotada de informações e nos perdemos por causa desse excesso de informações, porque não conseguimos ouvir o nosso íntimo, ou seja, o nosso verdadeiro eu. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!